Eu quero saudar os irmãos com a paz do Senhor. Mais uma vez nós estamos iniciando os nossos estudos. E a última mensagem que eu deixei foi a terceira palavra da cruz. E hoje nós vamos falar sobre a quarta palavra da cruz. Está registrado no Evangelho de São Mateus, capítulo 27, e o versículo 46. Só vamos olhar essa palavra. Mateus 27, 46. Vamos ler o 45. E desde a hora sexta houve trevas sobre toda a terra até a hora nona. E perto da hora nona, exclamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lema sabachthani, isto é, Deus meu, por que me desamparaste? Algumas considerações nessa palavra aqui. A primeira consideração é que ele fala da hora nona. E se nós observar lá em Êxodo, no capítulo 12, também tem a hora de que foi sacrificado o cordeiro. Você que quer aprender a palavra de Deus, eu pedi para você desde o começo trazer um caderno para fazer as suas notações. Tinha um irmão, quando vinha de Trombudo Central, aqui em Agrolândia, ele trazia seu caderninho com suas anotações. Outras irmãs também faziam assim. Mais um irmão que vinha de Pouso Redondo, a Rio do Sul, pela 470, trânsito pesado, mas ele não perdia uma aula, também trazia seu caderninho de anotação, e nós ficávamos conversando 1 hora, 2 horas. Às vezes ele dizia: irmão José, eu podia ficar a noite inteira aqui conversando, aprendendo com o irmão. E esse irmão com certeza está nos acompanhando. Eu louvo a Deus por essas pessoas que são sinceras diante de Deus e querem aprender a palavra de Deus. Deus está me concedendo mais uns dias de vida, talvez para transmitir um pouquinho de conhecimento. Mas não fica pendurado no capítulo, irmão José, não. Pega a Bíblia e vai ler. Deus vai te dar a orientação precisa, amém? Então aqui nós vimos que quando Jesus, ele estava na cruz do Calvário, Deus meu, por que me desamparaste? Nós vemos aqui, meus queridos irmãos, nossa, primeiro que fala é a Trindade, sobre Pai, Filho e Espírito Santo. Ainda aqui não dá de ler a palavra Espírito Santo, mas dá de entender que Jesus era sustentado pelo Espírito Santo. E tem muitos aí, os unicistas, que eu já falei, que vocês sabem quem é, que não crê no Espírito Santo, diz que é uma força ativa de Deus, porque eles não têm, nunca experimentaram, nunca fizeram como Nicodemos. Já tô metendo porrete também. Não me importa. Se é meia dúzia que não querem, não importa. Mas vocês que querem, abre o olho com esse safado. Ele diz que é uma força ativa de Deus, porque eles não lêem a Escritura.
e são que nem piolho andando na cabeça dos outros. Vocês lêem lá no capítulo 3, versículo... No Evangelho de São João, capítulo 3, versículo 8, quando Nicodemos chega para Jesus. O que Jesus disse para Nicodemos? Necessário vos é nascer de novo. O que é da carne é carne, mas o que é do Espírito é do Espírito. Paulo diz que o homem carnal não pode entender as coisas espirituais, as coisas do céu, porque elas se discernem espiritualmente. E Deus nos ajude, irmãos. Primeira coisa é a Trindade. Segundo, é a divindade de Jesus. Ele conhecia essa ligação com o Pai. Ele dependia do Pai, da ação do Espírito Santo. Nós, irmãos, sem o Espírito Santo, sem a companhia de Deus, não podemos fazer nada. Sabe que Jesus falou? Jesus falou, sem mim nada podereis fazer, porque eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Ele abriu o caminho na cruz do Calvário para nos ligar a Deus. Em outras palavras, na teologia de Martinho Lutero, ele é um nó. Sabe o que significa um nó? Não trouxe água, esqueci. Ele pega as duas pontas, Deus e o homem, e une ele na cruz do Calvário. Ele junta. E a hora que ele está juntando o homem a Deus, parece que é Deus que está fazendo esse nó. E ele se sente amarrado, preso. Mas agora o homem está unido a Deus através do seu sacrifício. Glória a Deus. Então ele diz, sem mim nada podeis fazer. Quando ele diz nada podeis fazer, nós vamos fazer uma seguinte observação. Raciocina junto comigo. Quando Deus fez o mar e os rios, as águas, as lagoas, o que Deus colocou? O peixe como criatura que depende do mar, ou depende da lagoa. Agora, a lagoa sem o peixe, ela sobrevive. Mas o peixe sem a lagoa, a natureza dele é na água. Deu para entender? Quando Deus fez a terra, fez as árvores, a terra sem a árvore, ela sobrevive. Mas a árvore sem a terra não sobrevive. Claro que se cortar todas as árvores do mundo, vai complicar. Mas se cortar uma árvore, a árvore não sobrevive. Agora, quando Deus fez o homem, imagem e semelhança, Ele soprou, eu creio nisso, e deu espírito de vida, água, ar, alma vivente, conforme Gênesis. Então, o homem sem Deus, meu irmão, sem mim, sem Jesus, nada podereis fazer. É como a árvore cortada e como peixe fora d'água. Mas deixa eu concluir.
Mas Deus sem o homem continua sendo Deus. A água sem o peixe continua sendo água. A terra sem a árvore continua sendo a terra. Então, se hoje nós estamos respirando, estamos meditando, é porque Deus nos ama. Antes de fazer a operação, eu disse: Senhor, eu sou uma árvorezinha, sou um jardim, há uma rosa no jardim da minha existência e da tua, Senhor. Se tu queres apanhar essa rosa ou esse cravão bonito aí, leva. Sabe por que eu falei assim para o Senhor? Porque eu tenho algumas rosas aqui plantadas. Eu passo numa cheiradinha, gosto do cheiro de rosa. Mas a minha véia é abelhuda. Quase todas as mulheres têm esse defeito santo. Isso é um defeito santo. Ela não... Ai, que rosa linda, cheirosa. Eu vou cortar ela e vou levar lá no vaso. E daí não sabe tratar lá no vaso a rosa murcha. Sou mulher, por que não deixa ela no pé? Por que não deixa ela no pé? Mas ela quer ter perto dela. Leva até lá no quarto aquele cheirinho de rosa. E às vezes Deus faz assim conosco. É tão engraçado que se eu for lá apanhar a rosa, ela está cheia de espinho. Eu já me... Mas a mulher com a mão habilidosa vai lá, pega. Isso quer dizer, irmãos, que todos nós temos nossos defeitos, mas Deus é misericordioso. Eu vou colher essa rosa para brilhar nas regiões celestiais. Vamos falar a palavra de Deus que é melhor? Aleluia. Então, quando ele disse, Eli, Eli, lama sabachthani, que aqui ele quer dizer que ele estava na ânsia da morte, e estava se sentindo como um peixe fora d'água, e uma árvore fora da terra, cortada. Ele precisava da proteção divina, assim como nós precisamos. Muitas vezes, irmãos, estamos depressivos. A minha mãe dizia que a maior arma contra uma pessoa é o desprezo. Eu não sei o que tinha acontecido na vida da minha mãe, mas ela sabia a dor do desprezo. Talvez, meu irmão, você também conhece a dor do desprezo. A Bíblia diz que em Isaías 53, ele diz que ele era desprezado, Jesus. Como quem os homens escondiam o rosto. Não via nele beleza nenhuma para que o desejasse. Mas Deus fez cair sobre si o pecado de nós todos. E o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras somos sarados. Que pisadura é essa, irmão José? Pisadura do desprezo, da incompreensão, da falta de identidade. E como um amigo nos machuca quando nós nos aproximamos dele, ele nos ignora. E nós vamos ver que essa aproximação dele antes conosco é quando nós tínhamos dinheiro, assim como aconteceu com o filho pródigo. Tinha dinheiro, tinha amigo, tinha saúde, tinha amigo. Agora que eu estava no hospital, Deus me revelou muitas coisas
principalmente a amizade de alguns irmãos que vieram de longe, quando souberam que o irmão José, ele não vai partir sem a minha presença. Os meus familiares deixaram tudo, meus genros, minhas filhas, minha esposa. Trabalhava o dia inteiro, mas eu vou passar uma noite com meu sogro, não vou deixar sozinho. E aquela hora que eu estava ali, eu só fiquei sozinho por meio-dia, quando eu paguei um abençoado que veio lá de Otacílio Costa. E sabe o que ele fazia? Me deixava sozinha lá, conversar com as outras pessoas estranhas, e dava risada quando estava piada. Eu tentando me levantar para ir no banheiro, porque a necessidade veio e eu não conseguia. Eu não me mantinha em pé. Eu ficava ali angustiado, esperando, não podia gritar, não podia levantar. E quando ele veio, eu disse: meu irmão, você está sendo pago para cuidar de mim. Eu disse hoje de manhã que eu não estava bem, que não se afastasse do meu lado. Ele olhou para mim e disse: sabe o que falta em você? Falta fé. Oh, aquilo me machucou, irmãos. Aquilo me machucou. Não era falta de fé. Quando Jesus disse: por que me desamparaste? Não era falta de fé. Era necessário que Jesus passasse. Era necessário que eu passasse por uma cirurgia. Glória a Deus. Então o desamparo é muito triste. A pessoa fica sozinha. Ele não tem rumo. Ele não tem para onde ir. Muitas vezes aconteceu conosco, de uma maneira generalizada. Quantas vezes vocês tinham dinheiro e o dinheiro falou, e você tem dívida, você é honesto, você é trabalhador, e você quebra a cabeça, você pensa a noite inteira, você procura um amigo, procura outro, e vai, como é que eu vou pagar essa dívida? Eu tenho vergonha de falar com a pessoa. E às vezes você procura um amigo e sabe que ele tem para te emprestar. Mas ele dá uma desculpa bem desfarrapada, ele se joga de um lado, se joga de outro. E não me empresta. E você sai dali quase que arrasado. E Jesus disse que estava desamparado. Mas tenha bom ânimo. Por causa disso, Jesus disse assim, ó, o que vem a mim de maneira nenhuma lançarei fora. Amém? Essa parte é boa. Aqui está melhorando, por exemplo, que até agora eu estava quase chorando. O irmão José me bota no beco sem saída. Jesus disse que vem a mim de maneira nenhuma lançarei fora. E aí você, meu irmão, que talvez sentiu o desespero, o desamparo, a rejeição dos amigos, dos pais, dos patrões, da sociedade. Talvez está ali no cantinho, no teu quarto gemendo, talvez ferido, machucado. Chega Jesus, assim como Nicodemos, assim como Zaqueu,
assim como o cego Bartimeu, que clamou na beira do caminho, esmagado por todos, rejeitado. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus parou. Jesus mandou trazer ele. Jesus foi amigável com ele, não foi sarcástico, não. O que queres que eu te faça? Ele podia dizer tantas coisas, nem acreditar que podia enxergar. Ele podia dizer: Jesus, eu preciso de um amigo, eu preciso de um médico para curar a minha cegueira, eu preciso de pão, de água, porque eu sou cego. Mas ele disse: Senhor, que eu veja. E esse dia o Senhor abre os nossos olhos e nós vamos enxergar Jesus como amigo, como médico, como aquele que nos dá o sustento necessário, como a água dá para o peixe e a terra dá para a árvore. Amém? Glória a Deus. Agora nós vamos para a quinta parte, que está registrada em João, no capítulo 19, a quinta palavra, João 19, versículo 28. Vamos lá? Quando Jesus disse: tenho sede. Ai, 28. É, 28. Nós podíamos falar sobre o 27, primeiro, o versículo 25, vamos ver. Depois falamos sobre o 28. Vamos ler? João 19, 25. E junto à cruz de Jesus estava sua mãe e sua irmã, ou melhor, junto à cruz de Jesus estava sua mãe e a irmã de sua mãe, quer dizer, a sua tia, Maria, mulher de Cleófas, de Clóvis, e Maria Madalena. Ora, Jesus, vendo ali sua mãe, e que o discípulo a quem ele amava, que era João, estava ali presente. Ele disse à sua mãe, Jesus falando: mulher, eis aí o teu filho. E depois disse ao discípulo, que era João: eis aí tua mãe. E desde aquela hora o discípulo a recebeu em sua casa. Aí Jesus está olhando e fala a quinta palavra da cruz. Porque junto à cruz de Jesus estavam só essas três mulheres e João. Olha só, sabe por quê? Porque esse João era primo de Jesus. Eu não vou falar toda a biografia de João, porque só lá em Apocalipse, eu, João, eu vi e transmiti. Aí, quando eu falar sobre o Apocalipse, não vou falar sobre João. Só estavam essas quatro pessoas junto à cruz. Esse junto à cruz, porque Jesus foi um homem admirado e amado
por muita gente. E não esquecemos que tinha mais dois ladrões também. Os mesmos que amavam Jesus e podiam procurar defender Jesus, abrir um levante lá fora, também odiavam os dois ladrões, porque eles foram crucificados. A Bíblia não resiste o que eles fizeram, mas alguma coisa eles fizeram para ser digno de morte, de crucificação, que era a lei romana. Então os soldados romanos fizeram um cordão de isolamento lá fora, assim como fazem em Brasília, em outro lugar, quando passa uma autoridade. O soldado faz um cordão de isolamento, e lá de longe, aí. Mas como Maria e duas Maria e João, não mostrava nenhum perigo para os soldados, não iam fazer nada contra eles, então eles deixavam para dar a última assistência. Era a última chance. Mas mesmo assim, na agonia da morte, depois de dizer Deus meu, porque me desamparaste, ele olha para baixo e vê a sua mãe, a sua tia, e João, e aquela outra Maria Madalena, aquela a quem ele perdoou quando os outros estavam cheios de pedra para tirar nela, e que Jesus disse: quem não tem pecado, tira a primeira pedra. Aquela mesma mulher que ungiu os pés de Jesus, que tinha um coração agradecido, coração compassivo, mas não podia fazer nada, mas pelo menos no último suspiro elas estariam ali. E Jesus olha para ela, para Maria, e daí muitos fazem promessa para Maria, faz coisa para Maria, e ai Maria, carrega Maria, leva Maria, e diz que Maria foi assunta ao céu. O tropa de mentirosos vão se converter. Às vezes eu tenho vontade de pegar um padre e dar uma surra de Bíblia nele. Não, mas não é para bater a Bíblia na cabeça dele, não. Até que merecia. Mas senta aqui, meu irmão. Deixa de ser hipócrita, mentiroso. Aonde está escrito que Maria foi assunta ao céu, seu malandro. Aonde que a Bíblia ensina que nós devemos acender vela para Maria, seu cara sarcástico. Pode mandar essa para o padre ali, para dentro de vocês. Pergunta para ele com sinceridade e verdade: você é um cristão verdadeiro, você é um cristão verdadeiro. Faz como eu fiz. Eu fiz muitas perguntas para o meu superior, que era sacerdote. Fiz muitas perguntas para os meus superiores, que eram doutores e mestres. Uma pergunta que eu fiz para minha professora, que estava me dando aula, e essa eu deixo para você responder. Eu disse, ela falando de Moisés e tal, quando recebeu a tábua da lei e tal. Entende? E eu perguntei para ela, eu disse, vamos fazer um raciocínio lógico. Talvez eu fuja um pouco, mas só para indicar vocês. Vamos fazer um raciocínio lógico. Lá no capítulo 11 de Gênesis, quando os homens construíram a torre de Babel, chamada Torre da Confusão, chama-se Babel porque significa confusão, porque Deus confundiu as línguas, e aí veio as línguas de todo mundo, veio o inglês, o francês, o português, o japonês, o coreano, o latim, o grego, entende? E ela ficou com os olhos abertos. Sim, lá vem bomba, ela disse.
E eu perguntei para ela, em que língua Deus falou com Moisés? Poxa, irmão José, você não poderia me fazer outra pergunta além dessa? Te viram, você é professor. É. Eu disse para você, não sabe responder, não? Eu disse, não, irmão José, não sei, sinceramente. Ih, então tá perigoso o negócio. Eu era muito brincadeira, como sou sempre. Eu disse, minha irmã, até hoje. Eu ria que, nossa, ela disse, você não presta mesmo. Aí eu disse para ela, eu não presto, mas eu te amo. Não presto mesmo. Disse, irmã, Deus falou com Moisés uma língua estranha. Disse, claro, aí nasceu o hebraico, sua tonga. É a única, foi a primeira vez que surgiu o hebraico, porque Moisés falava a língua dos caldeus, dos caldeus é dos babilônios, falava a língua dos egípcios, e Abraão falava a língua do aramaico, e eu quase que falei em língua estranha com ela, para ver se ela sabia interpretar. Eu disse, e você sabe o conteúdo da língua estranha? É a língua que Deus ensinou para Moisés, não é o hebraico, mas é a língua celestial. E muitos dizem que não creem no batismo com o Espírito Santo, e a evidência é a língua estranha. Quando eu falar sobre o Espírito Santo, eu vou tocar nesse assunto novamente. Com Deus, você ora a Deus, você é batizado com o Espírito Santo, você fala a língua estranha, porque o diabo não entende. Ele perdeu. O diabo entende todas as línguas, menos a língua estranha. Porque você ora com o Espírito, em mistério com Deus. Se você quer orar, meu irmão, procure ser batizado com o Espírito Santo. E aí o diabo não vai ouvir a tua voz, porque cada vez que ele ouve a tua voz, vai fazer de tudo para que não cumpra o desejo do teu coração. Então seja sábio quando orar. E quando você orar, você peça ajuda do Espírito Santo. Já estou fugindo de novo. Não tem problema não. Quando você orar, você peça ajuda do Espírito Santo. Olha lá em Romanos 8, 26. Diz assim, o apóstolo Paulo fala, nos dá esse conselho, porque ele também conhecia a língua celestial. Ele diz que muitas vezes nós não sabemos pedir como convém, por causa da nossa falta de entendimento e falta de fé. Mas o mesmo Espírito, que é o Espírito Santo, intercede por nós com gemidos inexprimíveis, porque é Ele que sabe a intenção da alma e do Espírito, e é Ele que, segundo Deus, intercede pelos santos, que é eu e você. Amém? Glória a Deus! Então nós não precisamos nos sentir desamparados. Nós temos um amigo fiel. Amém? Que Deus abençoe. Vamos para outra parte. Agora vem a de João, né? É 19, 28. Que eu falei sobre família, sobre amparo. E depois dessas coisas, Jesus, que já todas as coisas estavam terminadas, que a Escritura se cumprisse, disse, tenho sede. E estava ali, pois, um vaso cheio de vinagre, enchido de vinagre uma esponja, e pondo-a num ísopo, lhe chegaram à boca. E quando Jesus tomou o vinagre, disse, está consumado. Está consumado é a última palavra. Tenho sede. Em São Mateus, no capítulo 5, Jesus disse assim,
Desculpa. Bem-aventurado os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão saciados. Agora eu vou falar um pouquinho sobre a sede. Existem três espécies de sede. Primeira, a sede física, biológica. É esta sede de que Jesus estava se referindo. Pode ser até a segunda também. Não foi eu que estava lá, era o próprio Jesus. Mas a primeira sede é a sede biológica, física, porque o nosso corpo é composto de 60% a 70% de água. Se pegar o meu corpo assim, botar numa prensa e começar a esmagar, sobra 30%, 40% só de massa corpórea. Se enxugar mesmo, botar numa estufa e ir secando, aí ele seca ainda mais. E para nós sobreviver, para não ficar desidratado, precisamos de água. Pelo menos tem um doutor ali que diz, todos os doutores, todos os médicos, no mínimo 2 a 3 litros de água pela minha massa corpórea, 90 quilos, eu precisava no mínimo de 3 litros de água por dia. Então, nosso corpo, para sobreviver, porque a desidratação, ela provoca vários distúrbios no nosso corpo físico, da mente, dos olhos, dos pulmões, dos rins, da bexiga, coração, porque nosso sangue é mais de 80, 90% de água. O coração não bombeia sem água, meu irmão, toma água. É o conselho que eu tenho, ainda que eu não sou beberrão de água, não. Sou relaxado também como você. Mas queres ter saúde? Procura um conselho. Dr. Alair Ribeiro, bota aí no YouTube. Ele só bota Alair Ribeiro.